A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem sauda a igreja é vossa irmã e amiga, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia de todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Igreja, eu me estava preparando para narrar aqui algumas obras, para engrandecer o nome do nosso Senhor, das campanhas que nós estamos fazendo, até neste preciso momento, por este canal. Mas principalmente a última campanha de 20 madrugadas, mas na hora que eu estava me preparando, aleluia, para narrar essas obras, que o Senhor fez por meio do seu Espírito Santo, o Senhor me trouxe uma palavra. Na hora desceu a revelação do Senhor, estava eu aqui na minha cozinha, e na hora desceu a revelação do Senhor, comecei a falar em línguas, aí o Senhor disse que queria que eu falasse um pouco, aleluia, que nós meditássemos juntos sobre a passagem de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, aleluia. Como esta mensagem de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos representa a igreja da atualidade, representa os servos de Deus, representa a igreja em total, representa aqueles que estão andando para a igreja com a Bíblia embaixo do braço. Então, por isso eu não vim gravar as obras. E se porventura os irmãos escutarem barulho, por favor, eu peço perdão, amém? Estou tratando de resolver isso. Quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos que foram dar culto ao Senhor aos 3 dias de congresso ali na Zona Sul de São Paulo. Aleluia, que o Senhor Deus possa continuar nos abençoando, nos ajudando e nos sustentando para que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, nós nos encontrarmos ali nas nuvens com o nosso Senhor. Amém? Então vamos meditar na palavra de Deus aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37. A igreja me dá aqui um minutinho. Que eu preciso colocar o óculos, senão eu vou ler tudo embaçado. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que fareis entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre por cima, mas não havia nele espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos o espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor. Nós sabemos que esta visão do Vale dos Ossos Secos aqui, meus irmãos, é nada mais e nada menos que a nação de Israel naquela época. Deus explicou a Ezequiel que os ossos secos representavam a nação de Israel. Pois depois de muitos anos de desobediência, Deus havia castigado aquele povo, entregando eles nas mãos de seus inimigos, e a cidade de Jerusalém, ela havia sido arrasada, o templo estava em ruína, e o povo tinha sido deportado para a Babilônia. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso que estava acontecendo era fruto do pecado. O povo de Israel havia abandonado a Deus para seguir falsos deuses e tinha se dedicado a praticar coisas que eram erradas na presença do Senhor.
Então, como eles não se arrependiam, não havia mudança na vida deles. Então, eles receberam o castigo que mereciam. Então, agora eles, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, diante daquela secura espiritual, diante daquela devastidão, né? Eles reconheceram os seus erros, mas haviam perdido a esperança. Eles haviam perdido a esperança. Então o Senhor usou a vida do profeta Ezequiel para profetizar sobre o vale dos ossos secos, que representava aquele povo em desobediência. E se nós olharmos à luz da palavra, bendito seja o nome do nosso Deus, este vale representa a igreja de agora. Representa aqueles que se dizem servos de Deus, que estão caminhando com a Bíblia para a igreja. Representa aquele povo que abre a boca para dizer que aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Representa a igreja da atualidade de agora, que diz que quer morar no céu, que diz que ama a Deus. Representa este povo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos vendo que existe muita secura espiritual. Nós estamos vendo, se nós olharmos agora para a igreja, olharmos para as pessoas que dizem que servem a Deus, a gente está vivendo secura espiritual. Uma secura da presença de Deus, uma secura do Espírito Santo de Deus. Muitos querem ser transformados, existe até um desejo em seu coração de querer mudança, de querer transformação, de querer viver uma vida sobrenatural com Deus, só que eles não se posicionam. Então, como eles não se posicionam, Deus não trabalha na sua vida. Eles não se posicionam. Nós estamos vivendo tempos que basicamente nós estamos chacoalhando as pessoas através das pregações, chacoalhando as pessoas através da palavra do Senhor. Estamos vivendo em tempos que Deus tem usado os seus, basicamente estou falando dos profetas do Senhor levantado por Ele. Não estou falando de profeta de Baal que só profetiza vitória, bênção material, bênção financeira para um povo desconcertado, igual esse povo de Israel, Ralandemafai. Não estou me referindo a esse povo que é levantado por Satanás. Estou me referindo a um povo de jejum, de oração, de monte, de consagração, de um povo que é sedento pelas coisas de Deus, de um povo, aleluia, que tem fome das coisas de Deus, fome espiritual, existe fome em seu espírito, aleluia. Sabe por que algumas pessoas não conseguem se libertar de determinados pecados, principalmente pecado de estimação? É a presença de Deus. Eles estão exatamente como este vale dos ossos secos da visão de Ezequiel. Estão vazios do Espírito Santo de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem sentir a presença do Senhor? Seus corações estão duros, suas cervizes estão duras. É porque eles estão vazios da presença de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem ser sensíveis ao toque do Espírito Santo, nem escutar a voz do seu Senhor? Porque estão vazios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eles estão vazios, querem transformação, querem mudança, querem que Deus mude seu cativo, querem que Deus fale com eles. Só que eles não se posicionam. E esse posicionamento é na obediência. Aleluia. Porque está cheio de gente entrando nas igrejas, indo atrás de vitória, de bênção, de profecia, de um monte de coisas. Mas o compromisso de estar posicionado, aleluia, por meio da palavra do Senhor, é ausente em suas vidas. É ausente em suas vidas. Irmãos queridos e amados, nós estamos como se fosse em um campo seco, de um povo que não quer nada com nada. Um povo que não quer. Irmãos, está sendo mais fácil, vou dizer desta maneira, podem até me criticar com o que eu vou falar aqui, mas só vai entender quem é pregador, quem é pregadora, quem é missionário, quem é missionária. Só vai entender aqueles que têm chamado, porque tem gente que não tem chamado, quer atrapalhar aqueles que têm. Aqueles que têm chamado, que estão com a espada aí, que não estão acomodados na carne e nem nas cores desse mundo, que estão querendo dar frutos para o Senhor. Está sendo muito mais fácil pregar para um traficante, para uma prostituta, para um homossexual, para uma pessoa que está cativa do pecado.
Porque eles querem sair dessa vida, eles sentem mais impacto na palavra, eles dão lugar para o Espírito Santo do que os crentes desconcertados que estão dentro da igreja com a Bíblia embaixo do braço. Os contendeiros, fofoqueiros, divisores de obra. É desse jeito. Porque o que nos vai salvar, aleluia, e manter a porta da salvação aberta para nós quando o Senhor Deus nos recolher desta terra, não é uma Bíblia embaixo do braço, não é somente cultuar na igreja, é uma vida de compromisso na presença de Deus, é comunhão com o céu, aleluia. Está cheio de religiosos indo para a igreja, apegado à placa de igreja, e não fazem nada para o Senhor. E acham que estão marchando, os religiosos que estão atados na placa. Os católicos são religiosos. Eles invocam Maria, santo não sei de quê, que são tudo demônios. São tudo demônios. A questão de um nome de uma igreja é somente para ter ordem aqui na terra. Mas naquele grande dia será irrelevante isso. Será irrelevante placa de igreja, será irrelevante cargos, né? Será irrelevante essas coisas. Porque o que nos vai conduzir à salvação é a obediência. E o Senhor Jesus não vai vir arrebatar um povo morto da sua presença e vazio do seu Espírito Santo. Aleluia! Eu sempre falo, mente desocupada é oficina de Satanás. Mente desocupada é a oficina do diabo. E nós podemos encontrar isso quando Pedro estava vazio do Espírito Santo. Ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Aleluia. Mas já cheio do Espírito Santo, depois de ter provado do poder do Espírito Santo, depois de ter provado do poder do Espírito Santo, ele já cheio do Espírito Santo de Deus, ele na primeira pregação ganhou 3.000 almas para o Senhor, e na segunda pregação ele ganhou quase 2.000 almas. Então, que nos mantém na presença do Senhor, avivados, com vigor espiritual, é estar cheio do Espírito Santo de Deus. Aladexaralaia. De calabassuri, calabaxandere, calamaia. É um povo que põe desculpa para tudo. Eles põem desculpa para ir na igreja. Se chove, já não vai na igreja. Se faz calor, já não vai na igreja. É o povo que põe desculpa para os propósitos que vai para o Senhor. Ah, eu não fiz campanha porque não deu. Ah, eu não levantei porque me doeu aqui a pontinha do pé. É tanta desculpa esfarrapada. É tanta desculpa que eles colocam para aqueles que eles dizem que amam. Muitos falam do Senhor, mas seu coração está longe do Senhor. Irmãos queridos e amados, é triste dizer isso aos meus irmãos, mas nós estamos vivendo exatamente isso aqui, esta visão do vale dos ossos secos. Mas mesmo assim, esta visão do vale dos ossos secos nos mostra que há esperança para aqueles que se aferram em Cristo. Há esperança para aqueles que depositam sua confiança no Senhor. Há esperança para aqueles, aleluia, que dão lugar para o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque para estar cheio do Espírito Santo de Deus, o coração tem que estar esvaziado de tudo. O coração tem que estar esvaziado de tudo. Tudo começa no coração. Aleluia. Tudo começa no coração. Tudo começa no coração. É por isso que eu falo, a doutrina estereótica, que é somente uma parte do que nós vivemos para o nosso Senhor, porque a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, ela é diferente, ela é separada, ela é identificada, aleluia, no mundo físico, pela forma como se veste, ela é simplesmente 1% daquilo que nós fazemos para o Senhor. Aleluia. E quando a pessoa está liberta no seu coração, aleluia, quando ela dá lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, quando ela fala, eis-me aqui, ó meu Senhor. Fala que o teu servo te escuta. Fala que a tua serva te escuta. Eu quero fazer a tua vontade, Jesus. Aleluia. Porque o nosso Senhor, o seu Espírito Santo, o grande e poderoso, ele é educado. Ele não é como o diabo não, que vai arrombando as portas, que só quer a brecha. Ele é educado. E isso me faz lembrar, aleluia, depois de ter aceitado Jesus como meu único suficiente Salvador e a graça. Eu tinha acabado de orar, aleluia, numa madrugada quando eu me deitei.
Eu me deitei e de olhos abertos eu vi Jesus entrando pelo portão da minha casa. De olhos abertos eu via ele somente da cintura para baixo, né, com aquela roupa de linho, via as marcas dos seus pés e ele caminhava bem devagar, bem devagar. E quando chegava na porta da minha casa ele fazia assim. E eu disse: meu Senhor, podeis entrar, a casa é tua, aqui o Senhor é bem-vindo. E ele entrava na minha casa. Mesmo eu já sendo serva de Deus, mesmo eu já servindo ao Senhor, mesmo não tendo bagagens, ele pede permissão para entrar. Aleluia. Às vezes a gente vê umas pessoas querendo que nós oremos pelos seus esposos, pelas suas esposas, pelos seus cônjuges, pela sua filha, pelo seu filho, para que sejam libertos de determinadas coisas, mas nem eles são libertos. Pior quando se manifestam endemoniados dentro da igreja, como já aconteceu, e a mãe que não é liberta quer filmar para envergonhar o filho. Eu disse: irmã, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Vou mostrar que ele está endemoniado. E ela é liberta por acaso? É tanta coisa que eu tenho visto, meus irmãos. O que está faltando aqui no meio de nós, aleluia, em toda a igreja, é dar lugar para o Espírito Santo. É o Senhor tirar esse espírito de covardia de muitos que têm se acovardado para pregar doutrina. Falam que são de doutrina, mas não pregam doutrina. Falam que são da santidade, mas não querem pregar santidade porque vai assustar os bodes que não querem escutar as pregações, que trazem conserto, que traz avivamento, que traz despertamento. Para que eles saiam deste vale dos ossos secos, do mundanismo, da passividade, do secularismo. Aleluia. Aleluia. Porque avivamento espiritual não é rodopiar não, essas palhaçadas. Avivamento espiritual não é falar em línguas não. Avivamento espiritual não é sentir a presença de Deus só numa pregação. Sentir a presença de Deus só quando vai na igreja. Avivamento espiritual é ter fome e sede das coisas eternas, das coisas divinas, das coisas celestiais. Aleluia. Este é o verdadeiro avivamento, aleluia. De querer ir embora daqui, encontrar o seu Senhor. Está cheio do Espírito Santo, está cheio dele todos os dias na nossa vida. Eu estou desanimada hoje, não quero ir para a igreja, não quero. É aí que o diabo entra, com a frieza espiritual. Estava lá em São Miguel, fui pregar, fui ali com a missionária Doralice, não deu tempo de eu pregar, perdão, mas no final veio as irmãs querendo oração. Me deu tristeza de ver uma irmã que havia sido liberta das bagagens, havia sido liberta das coisas mundanas através do canal, e trouxe a foto de um homem para me orar, para Deus preparar o casamento. Ela tinha acabado de sair de um relacionamento que tinha 2 meses somente. Queria que eu orasse. Ela, a sobrancelha pintada, rosto pintado, cheio das bagagens do Egito. Ora que eu disse: você está se arrastando, assim diz o Senhor. Você voltou para o lodo do pecado, para o lamaçal do pecado, e você está buscando um homem do mundo para casar. Se você acha que você vai parar aonde com a tua vida espiritual? Você acha que você vai parar aonde? Este homem que você está querendo casar com ele, assim diz o Senhor, no primeiro ano de casamento você vai levar uma boa galhada na cabeça. Você vai levar uma galhada. Esse homem vai querer fazer você de uma meretriz. Um santo de Deus, uma serva de Deus nunca vai buscar alguém que vai fazer o seu nível espiritual abaixar. Ele vai buscar alguém que ande no mesmo espírito, na mesma comunhão. Casamento é no Senhor, é no Senhor. Mas olha onde está o coração. O coração só está nas coisas dessa terra. Sabe por que algumas pessoas não conseguem evoluir com a sua vida espiritual? Porque o seu coração só está nas coisas dessa terra. Eles pensam somente nas coisas da terra. Só pensam em coisas que satisfaz a carne. Eles só pensam em coisas que satisfaz a sua carne. Eles não estão vazios da carnalidade. Eles não estão vazios do mundanismo. E querem subir no arrebatamento.
Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que encher o nosso vaso de azeite santo, aleluia, para que o Senhor Deus venha tratar conosco, para que a gente possa estar sensível ao Espírito Santo de Deus, para que o Senhor, aleluia, por meio do seu Espírito Santo, possamos escutar a sua voz. Alá, xaraão de mafai, labá, surica, labá, xandere, calabaia, lá de calabá, sura, lá de mafai, rolaia. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, não aceite isso não. Não aceite ser o vale dos ossos secos. O povo que só quer estar atrás de profecia e profetada e revelação e visão. É tanta papagaiada que me manda que eu só faço olhar assim. Eu disse, o sangue de Cristo tem poder. Como veio o irmão que mandou, olha aí, irmã Ruth. O irmão lá do outro canal está dizendo, o dia é a hora que Jesus vai voltar. Eu disse, é mesmo? Se nem Jesus sabe, como é que ele sabe? Sabe o que é isso, irmão? É falta de comer Bíblia. É falta de comer Bíblia, é um povo atribulado. O que a gente está vendo hoje, meus irmãos, em Cristo Jesus, é um povo que se diz crente, cheio de enfermidade. Estão entrando e saindo da igreja endemoniado, porque não tem mais prodígios, não tem mais sinais, não tem mais maravilhas. Porque como era a igreja primitiva de antigamente, o demônio não entrava nem na porta, ele caía endemoniado lá na porta mesmo. Rica lá xalandemafai. Rissalamaia, o povo tá tudo endemoniado, fica falando em língua, rodopiando. Aí quando Deus abre a visão daqueles que tem visão espiritual, e como é o negócio, até o fulano que tá pregando no altar tá endemoniado. O sangue de Cristo tem poder. Misericórdia. O diabo não brinca. Não brinca. Por isso que ele coloca cegueira espiritual. Não tem nada a ver, Deus só quer o coração. Fica nessa. Fica nessa que Deus só quer o teu coração. Se é no coração que começa tudo, Deus não vai arrebatar um povo com coração imundo, não. O coração tem que estar esvaziado das cores do mundo. O coração tem que estar esvaziado das cores dessa terra. Irmã Ruth, você não tem amor pelas almas. Você mata as ovelhas com as tuas pregações. É matar os bodes. Os bodes que não querem compromisso. Que põe desculpa. Você olha a vida espiritual dessas pessoas que só fazem criticar os servos de Deus, que estão esgoelando-se no altar. Irmã, ponha-se na posição que o Senhor quer falar com você. Ponha-te de pé que o Senhor Deus, o Deus de Israel, quer falar com você. O Deus de Israel quer falar com você. Não quer abandonar as bagagens do Egito. Volto para chupar o sorvete de Satanás. O diabo fica rindo da cara deles. Aí vem as enfermidades, aí vem tribulação, aí vem depressão, aí vem ansiedade, aí vem tudo que não presta. E ainda assim sofrendo, eles não querem se posicionar na presença de Deus. Ainda sofrendo, não se posiciona na obediência, aleluia, para deixar o mundanismo, aleluia, para servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E quando vive somente a doutrina estereótica, o coração está podre. O coração está podre. Os filhos de Deus, aqueles que querem morar no céu, que estão cheios do Espírito Santo, nunca farão oração contrária para o seu irmão. Os que estão cheios do Espírito Santo nunca vão torcer para que o Espírito Santo seja retirado da vida de nossos irmãos. Os que estão cheios do Espírito Santo, eles não são crentes bruxeiros que estão no meio da igreja torcendo para que Deus pare o ministério, como o Senhor me mostra de tantos orando assim, desta maneira, pela minha vida, fazendo oração contrária, me escutando aqui e só me criticando, porque não gosta da maneira como Deus me toma. Deus toma cada um do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E amor pelas almas é pregar a verdade. Porque tá cheio de ministério aí que fala que tem amor pelas almas, mas o diabo coloca covardia neles. Covardia, tem espírito de covardia. O que está faltando é bravura do Espírito Santo para pregar a verdade. Doa quem doer. Aleluia. A bravura do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Só busco coisa da terra. Só busco coisa da terra. É só coisa da terra que importa. Mas a palavra do Senhor é clara. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Verso 33. Irmãos queridos e amados, não aceite ser
um vale seco. Não aceite ser como esta visão que Ezequiel teve, o vale seco da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, entrando e saindo de igreja, mudando de ministério, quando o erro está em você. Porque para a gente enxergar o nosso defeito é somente por meio do Espírito Santo de Deus. Porque tem gente, meus irmãos, que você fala, e a pessoa fala, não sei o que eu tenho que fazer. Meu coração é duro, eu não consigo sentir a presença de Deus. Aleluia. O negócio é encher-se do Espírito Santo de Deus para não ficar seco na presença de Deus. Aleluia. E isso tem preço. Oração, jejum. É como a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram tolas. 5 eram prudentes e 5 insensatas. Que representa a igreja, representa as 5 prudentes que estão se preparando para a volta de Jesus. E as outras 5 representam esse povo morto que não quer nada com nada, que fica deixando só para amanhã, para deixar o pecadinho de estimação. E se amanhã não chegar, fica deixando só para amanhã para se reconciliar com Jesus, fica deixando só para amanhã para se posicionar, fica deixando somente para amanhã. E o Senhor está esperando. E se o amanhã não chegar? Oh, glória! E se o amanhã não chegar? Estão brincando de ser crente. Estão brincando com a graça. Estão brincando com as coisas do Altíssimo. Estão abusando do seu amor. Estão abusando da sua longanimidade. Estão abusando da graça de Cristo. Estão usando a graça do Senhor somente para o seu prazer, para o seu pecado, para a sua carnalidade. Deus entende. Deus não entende coisa nenhuma. Ou estamos no barco com o Senhor ou não estamos. Aleluia. Porque se nós servimos a Deus e ao mundo, se estamos com um pé na igreja e o outro no mundo, estamos nos enganando a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Tem que haver uma entrega completa. É completa e é completa. É corpo, é alma, é espírito. Se você não consegue se libertar da fofoca, porque tá cheio de fofoqueira dentro da igreja, não precisa nem colocar as câmeras, é verdade? Não precisa colocar as câmeras ali para ver se entra ladrão, porque elas mesmo se encarregam de trazer a notícia. Sabe quantas pessoas vêm trazer fofoca para mim? Traz a bandeja assim para mim do relatório. Uma vez trazer fofoca pra mim, eu falo, pode falar que a tua língua vai dar uma boa aliviada. Eu não tenho por que ser educada com os filhos de Satanás, que querem ver o circo pegar fogo, que querem me colocar contra o meu irmão. Eu não tenho por que ser educada. A palavra do Senhor é clara, que eu não tenho que me sentar na mesa dos escarnecedores. Aleluia. Aleluia. Esse povo não é o povo que quer morar no céu. Aliás, eles não querem, ainda querem atrapalhar quem quer morar no céu. Estou fora desse povo. Bendito é o nome do nosso Deus. Então, aleluia, para que a porta da salvação esteja aberta para mim e para você. Nós temos que manter a continência mesmo, da sede das coisas do Senhor. Sede das coisas divinas. Eu não consigo me libertar da maquiagem sem estar vazio da presença de Deus. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a gente passa a sentir nojo do pecado. Aleluia. Nós sentimos nojo do pecado. Do pecado, irmãos. Não consigo escutar a voz do Senhor. Eu jejuo, eu oro. Você jejua, você ora. Mas mesmo assim continua vazio da presença de Deus. Tem pessoas que jejuam e ora e nada acontece. Jejua e ora, a vida não sai do lugar. Jejua e ora, tem bloqueio. Se acha que se pode sentir a presença de Deus em 5 minutos quando você está como Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Como você está? Como este vale dos ossos secos. Sabe o que é isso? Relacionamento com Deus.
Quando se tem relacionamento com Deus, você mal dobra o joelho e você sente a presença de Deus. Oh glória, bendito é o teu nome. Quando se está cheio do Espírito Santo, você dobra e você já sente a graça de Deus sobre si. Não é normal orar e não sentir nada. Esses são pessoas que estão vazios e secos do Espírito Santo de Deus. A gente está ali pregando, clamando, está cheio da unção, está cheio da graça. E a pessoa está que nem o Homero Simpson babando. Desculpa falar desse jeito, irmãos, mas é basicamente isso. Eu lembro quando eu vi esse desenho e tinha esse personagem chamado Homero que babava. Engraçadinho, né? Mas é a verdade mesmo. É a verdade. O Senhor não vai arrebatar um defunto. O Senhor vai arrebatar um povo avivado que quer viver com Ele, que quer morar com Ele, que deseja morar com Ele, que almeja viver com Ele. E para isso ser possível, nós temos que estar com a nossa lamparina acesa e com o nosso vaso transbordando, aleluia, do azeite santo, do azeite celestial. É manter uma continência, um relacionamento com Deus, que vai além de uma seta no pé, que vai além de cultuar somente uma vez ou duas vezes na igreja, que vai além de um jejum, de uma oração. É um coração aquebrantado, um espírito contrito, é entrega completa na presença do Senhor. Ele, aleluia, não invade corações, não arromba corações. Ele é educado, ele bate em corações. A gente dá o lugar para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e Ele faz tudo o que tem que fazer. É por isso, irmãos queridos e amados, pode até ser uma coisa só minha, mas eu creio que não. Eu conversando com os irmãos que são muito de oração, que são de monte, que são de jejum, que dedicam a vida deles na obra. A gente vê pregações que parecem um discurso de político que estão nos altares só preocupando com oratória, preocupando com postura. Por isso que o Senhor reprova que os seus santos façam esse tal de teologia, que eu falo até diabologia, porque ele tira a essência do Espírito Santo. O povo de Deus não precisa disso. Nós só precisamos do Espírito Santo de Deus para fazer tudo aquilo quanto o Senhor tocar através do seu Espírito Santo. Aleluia. Parece um discurso. Eles tiram o Espírito Santo do palco. Eles tiram. Só entrega profecia da carne. Você está se agradando. Deus está aqui. As mulheres com a cara cheia de maquiagem, com a sobrancelha toda raspada. As mulheres com as pernas, com as carnes de fora. As mulheres com o decote aqui no seio, com suas vergonhas de fora. Os homens com suas vergonhas de fora. Tudo apertado, parece linguiça dentro da igreja. E querem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Quando estão com suas vergonhas de fora, estão apegados ao mundanismo, ao materialismo e querem ser cheios do Espírito Santo de Deus. O coração tem que estar esvaziado, tem que estar entregado, aleluia. Bendito seja Deus na nossa vida. Que o Senhor Deus nos ajude, igreja. Que o Senhor Deus nos sustente. Que o Senhor Deus levante mais homens e mulheres que tenham compromisso de pregar a verdade, doa a quem doer. Que não esconda a espada, que não se acovarde, que não estejam preocupados para aqueles que vão fazer biquinho. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor quer usar todos. O Senhor quer usar todos nós o Senhor quer usar para levar a sua palavra, para ser um missionário, uma missionária. Um ombreiro, um servo de Deus, aleluia, que paga preço, aleluia, para que o Senhor use com poder e graça, aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Então guarde essa palavra, que não possamos ser secos do Espírito Santo, secos da presença de Deus, secos da graça do Senhor. Entra e sai da igreja e não acontece nada, pode ter certeza que estão secos do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se assim o Senhor permitir, eu volto. Shalom.